Serapião de Tmuz foi um monge egípcio de notável inteligência e vasta erudição, características que o destacaram entre seus contemporâneos. Por um tempo, ele dirigiu a célebre Escola Catequética de Alexandria, um centro intelectual fundamental do cristianismo primitivo. No entanto, apesar de sua habilidade acadêmica e literária, Serapio opta por renunciar a essa posição para se dedicar mais profundamente à vida de oração e contemplação, refletindo sua verdadeira vocação como monge. Ele entendia que o conhecimento mais profundo não era apenas aquele que vinha dos livros e debates teológicos, mas aquele que brotava da intimidade com Deus, em silêncio e oração. Durante sua vida, Serapião enfrentou desafios espirituais e intelectuais. Ele foi um firme defensor da fé contra heresias que ameaçavam a unidade da Igreja, como o macedonianismo e o arianismo. Arianismo, que negava a consubstancialidade do Filho com o Pai, era uma ameaça devastadora à compreensão cristã da Trindade. Serapião, com coragem e convicção, lutou contra essas doutrinas, dedicando sua vida a preservar a verdade da fé. Sua resistência às pressões externas, mesmo sendo banido pelo imperador Constantino por sua oposição ao arianismo, revela a força de seu caráter e sua inabalável fidelidade ao Evangelho. Antes de alcançar tal relevância eclesiástica, Serapião foi discípulo de ninguém menos que Santo Antônio, o abade, uma figura central no movimento monástico. Esse relacionamento foi tão profundo que, após a morte de Santo Antônio, Serapião herdou sua túnica, um gesto que simbolizava a transferência de um legado espiritual poderoso. As visitas de Serapião ao deserto para discutir teologia com Santo Antônio revelam sua busca incessante por compreender os mistérios de Deus, um esforço que ia além da mera especulação teológica e se enraizava na experiência vivida da fé. Santo Atanásio de Alexandria, outro gigante da fé e grande defensor da ortodoxia, relatou essas trocas em sua obra A Vida de Antônio, imortalizando a amizade e o respeito mútuo entre essas duas figuras. Como bispo de Tmuz, na região do delta do Nilo, Serapião continuou a desempenhar um papel crucial nos assuntos eclesiásticos. Sua liderança foi marcada pela defesa incansável da fé trinitária. Quando o macedonianismo, uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo, começou a ganhar força, Serapião se ergueu contra ela com a mesma convicção que o tinha levado a combater o arianismo. Ele alertou seu amigo e aliado Atanásio sobre essa nova ameaça, e Atanásio, em resposta, escreveu 4 cartas em 359, enquanto se escondia no deserto, nas quais refutava o macedonianismo. Esse elo entre os dois revela uma aliança espiritual, em defesa da fé que transcendia as perseguições e dificuldades que ambos enfrentavam. Serapião de Tmuz não era apenas um erudito ou um combatente de heresias. Ele era, acima de tudo, um homem de profunda fé e oração, que compreendia a necessidade de um coração puro e de uma mente em sintonia com Deus para enfrentar os desafios de seu tempo. Ao refletirmos sobre sua vida, somos convidados a pensar em nossa própria jornada de fé. Quantas vezes colocamos o ativismo e a ocupação intelectual acima da vida de oração? A exemplo de Serapião, podemos aprender que o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser alcançado por aqueles que, como ele, se retiram para o deserto interior, onde Deus fala no silêncio. A vida de Serapião nos inspira a buscar esse equilíbrio entre a ação e a contemplação, lembrando-nos de que, no final, é o amor e a comunhão com Deus que verdadeiramente transformam o mundo. Além de sua vida dedicada à oração e à luta contra as heresias, Serapião de Tmuz também deixou um legado intelectual importante, embora muitas de suas obras tenham se perdido ao longo do tempo. São Jerônimo, em sua obra de Viris Illustribus, é uma das principais fontes que menciona os escritos de Serapião. De acordo com Jerônimo, Serapião escreveu um excelente livro contra o maniqueísmo, uma heresia que afirmava a existência de 2 princípios opostos, o bem e o mal, como forças igualmente poderosas. Esse combate às heresias demonstra mais uma vez a clareza de pensamento e a profundidade teológica de Serapião, que não apenas refutava erros doutrinários, mas também oferecia um caminho de volta à verdade para aqueles que estavam perdidos. Infelizmente, muitos de seus escritos, incluindo cartas e tratados sobre os Salmos, desapareceram com o tempo,
deixando-nos apenas fragmentos de sua sabedoria. No entanto, a obra mais conhecida de Serapião que chegou até nós é o Eucológio, uma coleção de orações litúrgicas destinada inicialmente aos bispos, mas que hoje é amplamente usada, especialmente no Oriente e na Igreja Copta. Descoberto e publicado em 1899, o Eucológio trouxe à luz a profundidade espiritual de Serapião e sua íntima conexão com a liturgia. Suas orações não eram apenas formulações teológicas, mas verdadeiros clamores de fé, refletindo uma alma profundamente comprometida com a adoração a Deus. Ao longo dos séculos, essa obra foi traduzida para várias línguas, incluindo o inglês, tornando-se acessível a um público mais amplo e perpetuando a influência de Serapião na espiritualidade cristã. Essa obra litúrgica destaca a importância da oração não apenas como um dever religioso, mas como uma forma de se aproximar de Deus e se tornar parte viva do mistério divino. É interessante notar que Serapião viveu em uma época em que a fé cristã estava se consolidando e enfrentando desafios internos e externos. Sua contribuição, especialmente por meio de seus escritos litúrgicos, ajudou a moldar a maneira como as gerações seguintes expressaram sua fé na Igreja. A liturgia para Serapião era mais do que um ritual. Era um caminho de transformação espiritual. Suas orações, carregadas de significado teológico, convidavam os fiéis a entrar em comunhão com Deus, reconhecendo a presença divina em cada aspecto da vida cristã. Além do Eucológio, uma obra apócrifa intitulada Vida de João Batista é atribuída a Serapião. Embora sua autoria exata ainda seja debatida, a associação de Serapião com esse escrito sugere sua veneração por João Batista, uma figura essencial na história da salvação. João, que preparou o caminho para Cristo, simboliza o chamado à conversão, um tema recorrente na vida de Serapião, que sempre buscou trazer à luz da verdade aqueles que se afastavam da fé. Refletindo sobre o legado de Serapião, somos convidados a pensar no impacto que deixamos no mundo, não apenas por nossas ações, mas também pelas palavras e orações que oferecemos. Serapião nos ensina que a verdadeira sabedoria está em buscar a verdade com humildade, e em transformar essa verdade em oração. Mesmo quando suas obras se perderam, sua influência permaneceu viva por meio da liturgia e da tradição da Igreja. Sua vida é um lembrete de que o conhecimento e a fé caminham juntos, e que, em meio aos desafios, a oração nos mantém conectados ao coração de Deus. Ao contar a história de Serapião, também somos chamados a refletir sobre nossa própria vida de oração. Como ele, talvez sejamos chamados a nos retirar do ruído do mundo para encontrar a Deus no silêncio, ou a defender a fé diante das dificuldades, sem perder a ternura da alma. Serapião nos lembra que, acima de tudo, é a fé vivida, nutrida pela oração e pela comunhão com Deus, que verdadeiramente transforma o mundo. Assim como suas orações sobreviveram ao tempo, que também nossas preces e ações sejam um legado de amor e fidelidade a Deus. Ao refletirmos sobre a vida de Serapião de Tmuz, somos confrontados com uma verdade essencial que permeia sua história: a busca incessante pela verdade e pela comunhão com Deus. Serapião não foi apenas um erudito ou um defensor da fé, mas um homem profundamente enraizado na oração e na contemplação, alguém que entendeu que o conhecimento intelectual deve sempre estar acompanhado de uma vida de espiritualidade e devoção. Sua escolha de deixar a escola catequética de Alexandria para se dedicar mais plenamente à oração demonstra a importância que ele dava à intimidade com Deus, acima das honrarias e títulos humanos. Serapião viveu em tempos de grande turbulência teológica, onde heresias como o arianismo e o macedonianismo ameaçavam a integridade da fé cristã. No entanto, ele neo apenas resistiu a essas ameaças com vigor, mas também contribuiu para a edificação da igreja com suas obras e seu testemunho. Sua amizade com figuras como Santo Antônio e Santo Atanásio revela que Serapião fazia parte de uma rede de santos e pensadores que moldaram a história do cristianismo, sempre buscando a luz da verdade, mesmo em meio a perseguições e desafios. O Eucológio, sua obra-prima de orações litúrgicas, nos mostra que Serapião compreendia profundamente a liturgia como um canal de graça. Essas orações, que sobreviveram aos séculos, revelam a alma de um homem
que, através da palavra, conduzia os fiéis a uma comunhão íntima com Deus. Mais do que um simples ritual, a liturgia era, para ele, uma maneira de transformar o coração, de nos aproximar do mistério da fé e de nos conectar com o divino. A obra, usada até hoje no Oriente e na Igreja Copta, é um lembrete de que o poder da oração ultrapassa o tempo e o espaço, tocando corações de geração em geração. Olhando para a vida de Serapião, vemos também a importância de resistir ao mal com coragem e sabedoria. Ele foi banido por sua oposição às heresias, mas seu título de grande confessor, conferido por São Jerônimo, nos mostra que, mesmo nas provações, aqueles que permanecem fiéis à verdade são lembrados e honrados. Serapião entendeu que defender a fé exigia não apenas conhecimento, mas também um coração firme, enraizado na confiança em Deus. Ao final desta jornada, a vida de Serapião nos convida a uma reflexão pessoal. Como estamos cultivando nossa vida de oração? Como estamos defendendo nossa fé, não apenas com palavras, mas com ações concretas? Serapião nos ensina que a verdadeira sabedoria não reside apenas em acumular conhecimento, mas em viver aquilo que acreditamos, em transformar nossa vida em uma oração constante e em nunca nos afastarmos de Deus, mesmo diante das adversidades. Que o exemplo de Serapião nos inspire a buscar esse equilíbrio entre ação e contemplação, entre o intelecto e o coração, e que possamos, como ele, deixar um legado de fé, coragem e profunda comunhão com Deus. O tempo pode apagar escritos, mas jamais poderá apagar a memória de uma alma que viveu verdadeiramente para Cristo. Que possamos também, em nossa caminhada, viver essa verdade com a mesma intensidade e amor.